Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast Viver de Academia. Aqui, conhecimento puro para transformar o seu negócio e a gestão da sua academia. E hoje, meu convidado é nada mais, nada menos que o Wilson Brasil, uma das referências em piscina, não só em Brasília, mas no Brasil todo. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Fábio. É uma honra estar aqui com você, podendo bater esse papo com você. Pois é, meu amigo, você se tornou ao longo do tempo aí uma referência, né, em piscina. Hoje, até fora de Brasília, às vezes eu falo, sou de Brasília, e a área da pessoa é natação. Pô, cara, eu conheço o Wilson Brasil, cara. Você já é uma referência nacional. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Já é reconhecido. É de muita luta essa. Muito trabalho, né, cara? Muito trabalho para você se mostrar competente nesse universo empresarial no Brasil. Mais difícil no Brasil, né? Mas, meu amigo, vamos lá. Você é hoje dono, né, de uma das academias mais conceituadas de natação, que é a Destaque. E você estava me contando que você abriu ela em 1980. Isso. Mas antes da gente falar da Destaque, vamos falar do Wilson. Fala um pouquinho da sua história, de onde você veio. Eu vim do Maranhão, com a mãe corajosa, com 9 filhos, ela colocou os 9 filhos embaixo do braço e disse assim, isso aqui é muito pequeno para vocês. Eu quero um lugar onde tem oportunidades. E trouxe 9 filhos para Brasília. Em que ano isso? 1969. 69. E mãe, pai não? Pai não, eles eram separados. E minha mãe segurou a peteca sozinha, com 9 filhos. A gente com 1, 2, acha que é muito. Imagina 9. 9. Isso. Mas ela sustentou, formou todos os filhos. Olha. E assim, eu tenho uma gratidão gigante por ela, porque ela me deu o sentido de vida que eu precisava. Os valores foram todos ensinados por ela. O exemplo. Exemplo, exatamente. E vocês chegaram em Brasília em 69, e aí? Foram para onde? Onde é que vocês moravam? Fui morar em Taguatinga. Você era criança ainda? Criança. Cheguei com 12 anos. Fui morar em Taguatinga Norte. Depois viemos para o Guará 2. Era o início do Guará 2. Era poeira só. Eu me lembro de 70. Cheguei em 70 aqui, era só barro. Pra você ter ideia, para o Guará 2, o ônibus não ia até lá. O ônibus parava no Guará 1 e a gente tinha que ir a pé para o Guará 2. Não entrava táxi, não entrava nada, porque era muita poeira, muito buraco. Se chovia, então, era impossível. Lama. Era. E a gente andava com lama até a canela. E hoje a gente agradece por isso. Ah, né, sim. Mas me diga uma coisa, você falou que começou a trabalhar muito cedo, conta essa história aí. Ainda no Maranhão. Eu comecei a trabalhar com 8 anos. E foi ali que eu entendi que é uma coisa que eu trago para a vida. Eu entendi que sapo não pula porque quer. Ele pula porque precisa. É a necessidade que faz a ação. E após isso, eu vendi picolé, vendi café, vendi maçã, vendi diversas coisas. Se virava. Eu me virava para suprir as minhas necessidades. Eu queria ir para o cinema, eu queria comprar revista em quadrinhos, eu queria tomar sorvete. E eu ia descobrindo as formas de fazer isso. Eu ia ganhando meu dinheiro para poder comprar essas coisas, porque com o número de irmãos que eu tinha e uma pessoa bancando... A fila era grande. A fila era grande. Você aprendeu a cortar caminho. Eu fui buscar, né? E com isso eu entendi que a necessidade é que fez o homem que eu sou hoje. Foi a busca de suprir essa carência. Eu cresci na carência que me tornou a pessoa que eu sou. Eu falo algo semelhante nas minhas palestras, Wilson, que é o seguinte, o desejo. Sim. Ou seja, nós somos do tamanho do nosso desejo. Você deseja pouco, qualquer coisa tá bom. Mas quando você deseja ir além,
né? E aí a gente tem que construir esse caminho de chegar naquele objetivo, ou seja, exatamente o que aconteceu com você. E minha mãe jogava para a gente uma coisa que eu carrego comigo, que a gente reclamava de honestidade, ela dizia assim: meu filho, vamos continuar. Daqui a 10 anos vocês conquistam. E foi dito, assim, foi real essa fala dela. Então eu nunca quis ter o que não era meu. Conquistei tudo que eu tenho. E, por incrível que pareça, eu faço a dosimetria dos anos, onde eu ia conquistando as coisas. Com 10 anos que cheguei em Brasília, eu estava formado. Com 10 anos, eu abri... aliás, nesses 10 anos, eu abri a academia. Em 10 anos, eu já tinha conquistado algumas coisas. Ou seja, ela te ensinou a botar meta, foco e buscar. Né? Legal. E você se formou em Educação Física? Me formei em Educação Física em 79. 79. 10 anos depois. Isso. Na segunda turma de Educação Física. Da Dom Bosco. Isso. E lá mesmo eu já fazia o movimento com a natação. Nos Jogos Universitários, eu que reunia o grupo montava a equipe de natação da faculdade para bater de frente com a UNB. Porque a UNB era absoluta. Eu lembro. E quando eu comecei a organizar o pessoal e colocar para competir, nós começamos a fazer diferença, bater de frente com a UNB, e eles começaram a ficar preocupados com o seu trabalho. Não necessariamente o meu, mas com o que a Dom Bosco estava fazendo já em termos de movimento esportivo. E desde sempre da Educação Física, você sabia que ia para essa área de natação ou não? Você ainda... Isso começou lá na minha infância também. Dentre as coisas que eu fazia, aos 8 anos, eu mergulhava no rio para tirar areia do fundo do rio, para vender. Olha, já era uma draga. E, por incrível que pareça, essa experiência me tornou um atleta a nível mundial e virou minha profissão. Fiz Educação Física, me dediquei à academia, construí a academia, baseado na natação. Ou seja, fruto de uma experiência de infância. Oh, legal. E me conta, quando você se formou, quanto tempo depois você montou uma academia? E acabei de descobrir que talvez seja a primeira academia do Brasil dentro de um shopping. Conta essa história. É verdade. Como eu estava comentando contigo antes aqui, havia um bate-papo entre amigos, que era eu, o Chico Adnet e a Silvia Dorbenstein, que a nossa ideia era abrir uma academia juntos. Um cuidava da parte aquática, outro cuidava da parte ginástica e o outro da parte de lutas. E quando foi... Antes da gente se formar, no decorrer de 79 ainda, o Chico abriu a academia dele no Lago Sul, classe A. A Silvia abriu... A Silvia começou com o Chico, trabalhando. Aí ela saiu da classe A e abriu a academia dela, a Ginga, também no Lago Sul. E que tinha como carro-mestre a capoeira, mas o judô também, no qual era a faixa preta. E aí, final de 79, eu vi uma possibilidade que uma amiga minha me trouxe, que era comprar uma academia que já estava no Conjunto Nacional, que não era uma academia, era um salão de beleza, que usava o restante do espaço para aulas de ginástica. E aí você comprou? Aí eu comprei. E transformou numa academia. Aí eu transformei na academia de destaque.
Legal, no Conjunto No Nacional, Conjunto Nacional, em no quarto andar. 1980. Sim, 1980. Cara, que loucura, não conhecia essa história. E dali comecei a ralar. Mas a parte de ginástica, eu estava sentindo que não era o meu... Eu não tinha domínio sobre essa parte. Aí, então, eu recorria à parte aquática. Mas não tinha espaço para... Para a piscina ali. Eu não tinha espaço para usar, para trabalhar natação. Foi aí que eu, com outro amigo meu, nós resolvemos arrendar a piscina do Clube Vizinhança da Zanorte. Em que ano isso? 80 já. 80. Início de 80. E aí, aí fizemos um trabalho de divulgação, assim, imagina, eu lembro que nós mandamos fazer 20 mil panfletos, e nós dois fomos distribuir. Mas nessa época eu trabalhava no serviço público. Eu não disponibilizava de todo o tempo. Então ele ficaria pela manhã e eu ficaria a parte da tarde na piscina. E aí fizemos divulgação na Zanorte inteiro. Panfletamos casa por casa, apartamento por apartamento na Zanorte. E deu certo? Como é que foi? Deu, né? Porque foi aí que começou. Aí fomos, depois de panfletar todo o material, fomos para o clube esperar as matrículas. Disse, vai chover de matrícula. Aí apareceu um pela manhã e um à tarde. Um aluno pela manhã e um à tarde. Que não foi por causa do panfleto. É mesmo? Não foi por causa do panfleto. E aí, com isso, passaram-se 15 dias. Esse meu amigo disse assim, Wilson, estou fora. Isso não dá certo, não. Saiu. Eu estou indo para Natal. Eu vou embora, vou buscar trabalho lá. E foi embora. E você ficou sozinho lá? Aí eu abri mão do meu trabalho no serviço público para ficar com um aluno de manhã também. Como professor de manhã? Como professor. Então eu fiquei com um pela manhã e um à tarde. E aí, quando foram 6 meses, aí ele voltou lá, meu amigo voltou lá de Natal e disse assim, e aí, Wilson, como é que está a nossa sociedade? Eu disse, como é que é? Na piscina cheia já. Eu já tinha mais de 80 alunos. Nossa sociedade, abandonou o bar. E a nossa sociedade, eu digo, eu fiz um gesto para ele, que ele merecia, né? Aí, dessa história, em pouco tempo, em um ano, eu tinha já mais de 300 alunos e já tinham me oferecido um outro espaço para trabalhar. Do sucesso que foi. E aí eu já peguei o outro espaço e de repente me ofereceram outro, eu fui atrás, Foi abrindo. E olha só, eu não saía procurando os lugares. Os lugares vinham. Surgiam para mim as ofertas por causa do trabalho. sucesso daquele. Isso. E assim foi. Cheguei a ter 10 escolas de natação. Foi? 10 em Brasília? Isso. Eu lembro muito de um pai que uma vez brigou comigo porque ele não sabia que eu era o dono da academia. Ele me via como professor. Eu dando aula lá, ele reclamou comigo. Eu pedi um momento, deixa eu terminar de dar aula para eu conversar com ele. Ele foi extremamente desaforado comigo. Então eu vou tirar meu filho daqui. E tirou. Aí ele foi para outra unidade. Aí chega lá, estou eu dando aula. Ué, você aqui de novo? Olha, cara, que história. E agora, Wilson, você me lembrou uma coisa muito importante para a gente comentar aqui, que é um erro grave que nós, profissionais de educação física, cometemos, né, ao longo da carreira, que é não fazer um bom contrato. Né? Então, hoje, eu vejo academias dando errado, porque juntam sócios que no início têm a mesma visão, no meio do caminho a visão muda, né? Um trabalha mais do que o outro, e aí na hora de mandar um sócio embora, né, tem um mau contrato feito. Então está aqui já uma dica aqui desse bate-papo, um bom contrato te protege do mau sócio. Né? Exatamente. Eu entendo que hoje tem empresas especializadas nessa área. Um bom contrato social, de sociedade, onde ele restringe todo o direito e os deveres de cada sócio, para não ter essa coisa de você está tirando mais dinheiro que eu, você está avançando no...
Da no lei, caixa da empresa. Que acontece muito. Isso. Então a lei realmente protege. Eu, felizmente, não tive sócio. Muitos não têm, cara. É difícil hoje em dia arrumar e alguém que tenha a mesma visão. E olha que eu tive boas ofertas. Eu tive pais de alunos que queriam bancar, colocar dinheiro na sociedade. E eu, por uma questão até de insegurança mesmo, eu não tinha esse domínio de gestão. Não tinha. E fui negando. Né? E olha que loucura, né, Wilson? Hoje, a modalidade que mais cresce em academias é o de captação de recursos de investidores. Então, essas academias que estão abrindo hoje aí em Brasília, Wordin, Evolve, Ultra, todas elas são com captação de investidores. Mas, é o que você falou, o contrato está muito bem feito, onde é que é o direito, onde é que é o dever, e, na grande maioria, 99,9%, eles nem entram no contrato social. Sim. Eles só têm contrato de investidor, através de SCP, que é uma forma de contrato, ou seja, você capitaliza, ele não manda na empresa, não tem função nenhuma na empresa, se der lucro ele recebe, se não der ele não recebe. Simples assim. Como o tempo evoluiu, né? Pois é. No nosso tempo a gente tinha que ir a banco, financiamento, juro caro. E tem mais, assim, eu errei até com o contrato de aluguel. Esse contrato do clube, por exemplo, quando ele começou a render, quando tinha muito aluno, o clube subiu. O pessoal do clube queria me tirar para poder oferecer para outra pessoa. Mais caro. E aí eu fui dificultando e eles foram pegando o que tinha no contrato. Para te prejudicar. Então, no contrato, eu aluguei a piscina. Tá, a piscina eu tinha acesso. Mas o corredor para chegar na piscina não tinha. Gente. Você vê quando o cara é ruim, né, cara? O estacionamento, eu não tinha feito referência ao estacionamento no contrato. Eles cortaram. Aí eles disseram assim, então tá tudo bem, você não acessa mais por nosso portão. Gente. Ou não usa o estacionamento. E tudo bem, você pode usar a piscina, que é o que você alugou. Ou seja... Como é que os alunos acessaram? Ou seja, criaram maior dificuldade. Eu teria que fazer uma ponte, né? Imagina, cara. E quanto tempo você ficou lá? Lá eu fiquei, eu acho que uns 4 anos, eu acho. Uns 4 anos lá. E aí, com essa inviabilidade toda, você procurou um outro lugar? Não, mas aí eu já tinha outros lugares, né? Você já tinha. Aí, assim, foi me enchendo a paciência, foi chegando ao limite, eu saí. É quando tira a paz... Eu abandonei. Aí entreguei lá para um ex-professor meu, para ele tocar lá. Porque para mim já não dava mais, eu deixei ele. Aquele nível não dá mais. E Wilson, me diga uma coisa. Então, você é profissional de educação física, formado, focou na área de piscina, né? E você criou, para ter esse sucesso todo, você criou uma metodologia própria, porque você hoje é muito conhecido aí no Brasil todo, porque você é muito bom nisso que você faz, né? Piscina é a tua praia. Conta um pouquinho da metodologia da Destaque. Eu, na verdade, desde o princípio que eu fui para a piscina, eu busquei ser coerente com aquilo que eu oferecia. E quando eu comecei a ter mais de um professor, eu precisava que os professores seguissem o mesmo caminho que eu, que não divergissem no processo do ensinamento. E fui pondo isso no papel. Até chegar ao ponto de eu ter uma metodologia toda montada. E o curioso é o seguinte, o Gustavo Borges, que tinha vindo na academia, inclusive, nós nos conhecemos lá na minha academia, quando ele veio. Nós fizemos uma programação interessante com ele aqui. E quando ele montou a metodologia dele, ele me procurou. Que ele queria que eu fosse o representante dele aqui no Centro-Oeste. No Centro-Oeste. E eu fui muito claro para ele, Gustavo, infelizmente não. Eu tenho a minha que já funciona na época há mais de 15 anos, está dando certo, não tem por que eu mudar e abraçar a tua. Embora eu seja, pelos profissionais que ele puxou para trabalhar, é boa. É boa. Então tinha o William, tinha Está lá até hoje, William. Né? Tinha o William, tinha
Eu esqueci o nome dela agora, me fugiu. Que é de bebês. Tem a Roxana, Brasil, acho que não. Não, Roxana é da hidroginástica. A de cabelo vermelho lá, como é a... o time dele é fera. Mas é aquele negócio, você tem uma metodologia testada e aprovada, Sim. academia lotada, você vai mudar para quê, né? Exatamente. E até hoje essa metodologia, quem que treina os professores ainda é você? Sou eu. Você ainda está à frente do negócio. Sim. E nós fizemos uma mudança agora. Nós colocamos os próprios profissionais para dar treinamento para os demais. Legal. Os antigos treinam os novos. Então nós estamos num período agora de treinamento. Nós estamos já há 3 meses de treinamento. Tem 1 hora por dia desenvolvendo a turma lá. Trabalhando isso, onde cada um apresenta a sua parte. Legal. Pois é, hoje eu penso nisso, Wilson. As empresas precisam ser uma universidade. Sim. Porque hoje é uma reclamação nacional da qualidade técnica dos profissionais de educação física que estão saindo das faculdades. Exato. Está muito ruim, né? Faculdade EAD, faculdade mista, o cara vai uns dias, ou seja, então nunca foi muito boa a qualidade, né? E a grande maioria dos profissionais pensa que quando se forma, pronto, a brincadeira acabou. Na verdade, é quando começa. Ou seja, o mercado se desenvolve tanto todos os dias que se parar de estudar, acabou, né? Você sabe que eu já viajei um pouco pela tua área, né, de formação. Eu tinha acabado de me formar, aí fui fazer pós-graduação no Rio. Eu fiz em técnicas de natação. Eu me formei como técnico de natação na pós-graduação. E com o meu mestre, que é o Roberto Pavel. Pavel. Grande. Um monstro na natação. E nessa época, eu fazendo o curso com ele, junto comigo tinha uma opção de ex-alunos dele da graduação. Aí ele começava a falar sobre um determinado assunto, o pessoal dizia, poxa, Pavel, de novo, a gente já viu isso. Eu digo, o quê? Vocês já viram isso na graduação? Eu nunca vi isso na minha vida. E mergulhando no estudo do que ele apresentava. E nesse processo, eu olhei para trás e disse assim, caramba, Brasília é muito carente disso. O que eu estou recebendo aqui, o pessoal de lá nem imagina, assim como eu não imaginava, o volume de informação que tem, além do que nós fizemos na faculdade. Então, eu vou propiciar isso para eles. Então, na época, nós estudamos em cima de um livro do Davi Machado. Eu fiz questão de trazer o Davi Machado em Brasília para dar um curso. Eu trouxe o Rafael Machado também. Não. Alguma referência? Sim, que era técnico lá no Rio de Janeiro. O trouxe para dar curso, trouxe o Pavel. Então, comecei a trazer uma série de profissionais para dar cursos em Brasília. Para desenvolver a com turma. Um propósito de crescimento de Brasília na área de natação. É fantástico, não tem como ser um bom profissional se não se desenvolver, né? Deixa eu contar uma história rápida sobre isso. Você sabe disso, meu irmão morreu com infarto, né, dentro da academia, e ele tinha feito alguns exames e não tinha aparecido nada. Então eu troquei de cardiologista nessa época, né? E acabei ficando amigo desse cardiologista atual. E aí eu fui um determinado dia lá fazer os exames, ele pediu lá, Fábio, faz esse exame. E quando você fizer, volta aqui. E aí eu falei, não, pode deixar, vou fazer essa semana que vem eu estou aí. Ele falou, não, semana que vem não. Semana que vem eu estou num congresso de cardiologia. Eu falei, pô, mas o senhor já está famoso, rico, os melhores médicos de Brasília, mais conceituados, o senhor ainda faz curso? Eu falei, claro, enquanto eu estiver atendendo pessoas, eu vou me qualificar. Então, eu vejo, olha a visão, né, do médico, e pega um profissional de educação física. Quantos têm essa visão? Pouquíssimos, né? A maioria faz 1, 2 cursos. Não preciso mais, já fiz o curso há 2 anos atrás. Então, assim, hoje eu falo isso, que você acha um profissional de educação física rico se ele tiver a visão do médico. Se ele tiver a visão do médico, ele nunca vai parar de estudar, ele sempre vai estar qualificado, né? Eu falo muito isso.
E há poucos dias eu fui chamado para dar uma palestra na escola sobre a profissão de educação física. E é muito voltado para quanto ganha um professor de educação física. Eu falei, depende. Quanto ele entrega? Tem professor que ganha menos que um salário mínimo aí na periferia. Tem professor que ganha R$500 mil, 2 milhões por mês. Mas tudo isso, como assim? Eu digo, depende do que você entrega, cara. O que você tem para entregar? Digamos que você queira ganhar R$200 por hora. Me vende aí o que você é capaz de me oferecer para ver se eu pago isso para você. A pessoa não tem o que vender. Falta conteúdo, falta qualidade. Mas quem ganha R$500 mil? Eu disse assim, o Bernardinho é professor de educação física, ele deve estar ganhando entre R$500 mil a 2 milhões por mês. E é profissional. Tá, entendeu? O Parreira, professor de educação física, entrou na seleção como preparador físico, em 70. Depois foi como técnico e chegou a ganhar R$2,5 milhões lá na África. Eu não lembro qual foi o país que ele foi. Então, entendeu? Quanto você quer ganhar? Depende do quanto você vai entregar, né? Uhum. E, meu amigo, você estava me contando também que você foi um dos pioneiros da natação para bebê. Conta isso. Exato. Eu vendo eu sempre estava atrás de possibilidades, né? E eu sempre fui muito curioso e fui sempre atrás do novo. Eu vi uma matéria, na verdade, no Fantástico, com natação para bebês, de um professor do Rio de Janeiro, que ele tinha acabado de chegar da Alemanha, ele tinha trazido essa inovação e estava dando aula de natação para bebês. Eu estava, na época, fazendo pós-graduação no Rio. Aí eu disse, eu vou conhecer esse professor, eu quero conhecer o que ele faz, de fato. Aí eu fui até Jacarepaguá, onde ele tinha a academia dele. Fui assistir uma aula dele e ele fez questão de me assustar completamente. Não, porque para ter aula precisa ter um balão de oxigênio, você tem que ter um médico ao teu alcance, porque eu dando aula eu já fraturei o braço de uma criança, eu já precisei socorrer uma criança com oxigênio. Então, é muito difícil. Me assustou de forma... E eu, olhando tudo que ele estava fazendo, eu comecei a me questionar e fui pesquisar. E quando fui pesquisar, me assustei, porque não existia nenhuma literatura sobre o assunto. Havia uma literatura sobre um experimento feito na Rússia, que era um experimento de regressão do desenvolvimento humano. Ou seja, seria involução, que eles chamariam de involução. Fazer o homem evoluir, voltar atrás no processo de poder sobreviver dentro d'água. Então, eles faziam do parto e aí depois o desenvolvimento do bebê ainda embaixo d'água, antes da primeira respiração. Caramba. Junto com golfinhos. Então, o laboratório era no mar. Caramba. Era a literatura que tinha. Era o que tinha. Eu disse, quer dizer, extrapolou o meu conhecimento, eu digo, não, aí também é exagero. Mas essa época, 1980, era um universo onde natação ela era indicada para crianças a partir de 7 anos. Olha. Por causa da coordenação motora, a global e a fina, né? É onde a criança teria a condição de aprender a natação. E eu tinha uma demanda grande de crianças, até menores de 7 anos, e eu comecei a aceitar. Comecei a aceitar de 6, depois comecei a aceitar de 5 anos, aí de 3 anos. Quando eu cheguei 2 anos, aí explodiu. O cara trabalha com bebês recém-nascidos, 2 anos. E hoje eu dou aula para bebês de 1 mês. Loucura, a evolução, né? É.
E como é que você desenvolveu esse seu trabalho com bebê? Você começou a... Tá. Eu parti do que eu vi na aula com Ayrton Leite, lá no Rio de Janeiro. E a partir daí eu comecei a esmiuçar quais eram as reais necessidades das crianças nessa fase. Então, eu mergulhei num livro de pediatria, psicologia infantil, e toda a base médica dos riscos, quais são as doenças infantis, para poder lidar com a situação. Então, e nesse tempo nasceu minha primeira filha. Oh. E aí ela virou meu laboratório. Tá. Mas eu estudei tanto o livro de pediatria, quando eu chegava no médico, a minha consulta não demorava menos de 2 horas. Ele ficava desesperado, cheio de gente lá fora, e eu, mas só isso. Doutor, mas só isso. E hoje sabe-se, ainda mais em Brasília, né, cara, que é um tempo quente, Sim. Ou seja, é altamente indicado para bebê, para criança. E foi baseado nisso, eu fui descobrindo as reais necessidades, mas eu levei pancada de tudo que foi lado, de colegas de trabalho, que dizia que era um absurdo, que eu estava explorando crianças, que isso faria mal às crianças, como eu tive de médicos que batiam de frente, dizendo que... porque na época não tinha piscina térmica, a piscina fria, e eu dava aula em piscina fria. Então, eu levei pancada de tudo que foi jeito. Fui convidado para dar uma palestra no congresso, tinha um professor de natação para bebês, com um livro já publicado, e que bateu de frente comigo, assim, me arrasou. É mesmo? É. E... porque era um absurdo dar aula para criança em água fria. Aí eu fui estudar todos os benefícios da água fria. Hoje está aí. Hoje tem. Então, eu me contrapus com estudo, com argumentos, E todo dia na beira da piscina, né? Exatamente. Vendo o desenvolvimento das crianças, né? E quanto mais eu encontrava benefícios, mais o meu trabalho crescia. E, assim, é constante. Eu recebi alunos que vêm de outras academias e dizem assim, não, mas isso aqui é tudo diferente. Mas por que isso? Por que isso? E nós fazemos questão de que seja diferente. Tem que impactar os pais, que é quem nós precisamos convencer, né? Agora, Wilson, parabéns por isso, meu amigo, porque você realmente foi precursor, né? Sua academia tem um nome, né, nacional já por causa desse trabalho. E eu me lembrei de uma questão muito parecida. Eu tenho uma sobrinha que ela tem 2 filhos e ela descobriu com 1 aninho de idade, 1 ano e pouco, que o filho dela tinha diabetes tipo 1. E ela ficou desesperada, né? Levou em tudo que é médico e cada médico dizia uma coisa. E aí ela começou a dar lá uma dieta cetogênica, né? Se eu não me engano era essa, e o menino melhorou muito. E aí quando ela levava nos médicos, não faça isso, você está cometendo um crime, seu filho vai piorar muito. E ela dava e o menino melhorava, né? A situação de saúde. O que ela fez? Se matriculou numa faculdade de nutrição, se formou, já está clinicando, né? E hoje é uma das maiores autoridades em diabetes tipo 1. Né? Ou seja, ela contrapunha os médicos, mas cara, meu filho está melhorando. Não, mas você está cometendo erro. Então, a diferença entre teoria e prática. Né? Parabéns por isso, meu amigo. E nós, da educação física, nós temos um fronte constante que é com médicos. Eu recebo, hoje muito menos, mas eu recebia alunos que prescrição médica, fazer natação, mas não pode nadar costas, não pode nadar peito. Eu disse, mas por quê? É a pergunta que eu faço para os pais normalmente. Mas o médico sabe nadar? Provavelmente não. O que ele entende disso? Porque não faz referência nenhuma. Uma aluna chegou com a fratura de fêmur e que o médico disse que ela não podia nadar costas nem peito. Está aberta a fratura? Ela, não, já calcificou. O fêmur calcificado. E por que não pode nadar costas? Quer dizer, se ela disser assim, não pode saltar
Impacto. Embora para calcificação precise do impacto, né? Para melhorar a calcificação. Exatamente. Então, assim, é um fronte constante, né? Hoje a gente já tem voz ativa em função de vários trabalhos já apresentados por profissionais da área. Nós temos um certo respeito com a gente ganhou esse respeito por causa desse tipo de trabalho. Né? Exatamente. E eu acho isso também. A gente tem que, com o nosso conhecimento, né, questionar o status quo. Né? Porque eu me lembro que eu tinha uma aluna na academia que ela tinha a coluna, Wilson, completamente torta. Assim, a coluna dela fazia um S. Sim. Né? E, não, eu não posso malhar tal, não posso malhar tal. E eu tinha um professor na faculdade, que era ortopedista, e, cara, eu encaminhei para ela. O ortopedista voltou com a prescrição médica. Ela tem que malhar costas, porque senão ela não puxa a coluna de volta. Ou seja, um médico disse que ela não podia malhar costas e o outro, ela tem que obrigatoriamente, porque ela precisa fortalecer a musculatura antagônica para ir puxando de volta a coluna. Então, a gente precisa desafiar o status quo, né? Com inteligência, com conhecimento. Sim, exatamente. Né? Esse é o nosso trabalho, né? Mas, meu amigo, vamos lá que tem muita coisa para a gente falar ainda. Nós falamos, né, já de bebês, mas eu sei que o seu grande trabalho, talvez o maior da sua vida, seja com Master, né, com as pessoas de mais idade. Fala disso aí para nós. Hoje você viaja o mundo todo, né? Exatamente. Com esses alunos. O que eu digo que é um privilégio até. Você trabalhar com pessoas acima dos 50 anos, que são muitos que nós temos lá. Somos campeões brasilienses de Master, por diversas vezes. Campeões brasileiros também. E já viajamos 5 continentes. E o grande barato desse trabalhar com o Master, porque o Master é um estilo de vida de esportistas, não de atletas, mas de esportistas. Tem atleta também, mas a maioria são esportistas que usam a natação para viajar, para se encontrar com amigos. Comunidade. Para conversar, para turistar, conhecer bons restaurantes. Tanto que nós temos um grupo hoje lá que ele se sustenta sozinho. Mensalmente tem encontro na casa de um deles, onde se reúne todo o grupo. Ou seja, virou um network. Já saiu da academia e virou um convívio social. Então, dizem que esse aí, cara, é o melhor dos mundos, porque a pessoa... A gente sabe hoje que 10% da população brasileira está matriculada numa academia. Não significa que ela está indo. Né? E 90% não estão matriculados, não estão indo. Exatamente. Então, quando a gente consegue criar uma comunidade, né, através de uma academia, através de uma prática de atividades físicas, e isso transcende o negócio, ou seja, transcende a academia, eles têm prazer em se encontrar fora da academia, é a comunidade, é o network, né? E lá na academia também. Eles têm um grupo de WhatsApp, onde um não vem, o outro cobra. Cadê você? Aí o outro responde lá, e você que só vai para a academia molhar o cabelo e dizer que nadou? Aí começam as provocações. E é divertidíssimo acompanhar ali o grupo de amizade desse pessoal. Acabaram de chegar do Sul-Americano agora, que foi em Recife. Aí já estão se preparando para ir para o Pan-Americano, que vai ser em Buenos Aires. O Mundial, que vai ser em Budapeste. E assim, é uma atrás da outra. É igual maratonista, né? Acaba uma, já está inscrito para o outro. Exatamente. Né? E como é que você desenvolveu esse trabalho lá? Você tinha turmas específicas de Master para atrair essas pessoas? Não. Na verdade... Quando eu comecei a trabalhar com alunos adultos, eu tinha um universo de alunos que chegava a ser 95% de alunos eram crianças. 5% eram 5% eram adultos.
Hoje nós temos um universo de 65% de adultos. Olha. E 45% de crianças. Assim, nesses 46 anos de academia. Cara, que o giro maravilha. que deu. Mas lá atrás, eu tive um aluno já com... Ele começou lá comigo com 60 anos. O que ele é folclórico dentro da academia. Todo mundo sabe da história dele. Era o seu Batista. Ele ia levar a neta e ficava lá esperando. Aí um dia ele disse assim, eu também posso fazer isso aí? Eu disse, claro, venha. Aí ele começou a fazer. E eu percebia, assim, ele era um cara extremamente curioso, alinhado com as informações do momento, da época, e queria saber do que estava acontecendo em tudo. Então ele gostava de conversar, não com velhos, gostava de conversar com pessoas que trouxessem informações novas. E ali eu vi uma porta aberta, que era trabalhar com pessoas da mesma idade. E a turma de adultos foi crescendo a partir daí que eu fui oferecendo essas oportunidades. E lá eu percebi que o foco deles não era a natação. O foco deles era o grupo de pessoas. Socialização. Socialização. Que eu vejo hoje no universo que a gente pode falar sobre tecnologia e... Legal. Uhum. Eles precisavam de contato social. E eu descobri como. No dia que estava chovendo, a piscina era descoberta, fria. Então tinha um aluno para fazer aula. Aí ele olhava e dizia assim, não veio ninguém hoje? Não vou fazer aula hoje não. Não, relaxa, eu vou embora. Ele queria gente. O que fazia falta eram os outros alunos. Então, convivência. A convivência, eu entendi ali que o propósito deles não era a natação. A natação era um meio de chegar nessas pessoas. E as resenhas que eram trocadas ali durante o vestiário, durante as aulas. E aí você começou a incentivar isso, esses momentos. Aí eu comecei a incentivar. E comecei a proporcionar encontros. Fazia queijos e vinhos na própria piscina. Nós tínhamos um grupo que eu dava aula 7 horas da manhã. A piscina fria. Então, mês de maio, por exemplo, junho, a piscina ficava a 17 graus, em média. Caramba. Gelada. Aí o pessoal diz assim, nós precisamos trazer um aquecimento. Pode trazer. O aquecimento era uma bebida. Então era o uísque que rolava a gente chamava o copo de babão, porque passava na boca de todo mundo. Mas isso foi gerando a comunidade. Isso foi gerando o grupo. À noite nós fazíamos queijos e vinhos. Isso foi criando uma cultura de festa também na academia. Comunidade. E uma cultura que nós carregamos até hoje. Nós somos festeiros mesmo. Lá tem festa para tudo. Legal. Acho que foi um grande empresário brasileiro, cara, que disse que se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Exatamente. E, meu amigo, me diga mais uma coisa. Hoje você está com quantas unidades? Como é que você está? Eu fui reduzindo e concentrei em uma unidade só. Da Zanorte. Exatamente. Que é o que vai ao avesso do que a gente imagina. Senão eu vou abrindo mais, eu vou crescendo. Eu estou tirando R$10.000 por mês livre em uma academia. Opa, se eu abrir 2, eu vou arrecadar 20. A matemática errada que a gente acha. Exatamente. Né? E assim sucessivamente. Eu tive 10, então era para estar tirando R$100.000 por mês naquela época. Não é assim. Eu não tirava mais os 10 que eu tirava numa só. Porque você se divide em a tua atenção, o teu trabalho e achar gente. Exatamente. Para cuidar dessas pessoas. E a outra coisa é com relação a você se dedicar.
você acaba se dedicando à empresa que está mais fraquinha. Você deixa a boa para cuidar Deixa a boa, que vai ficar ruim, porque você não está lá. E a que está com menos ganho, você começa a dedicar a ela. Verdade, cara. E aí o que acontece? Você estava ganhando 10 mil lá, aí você abriu para ganhar 20. Aí você começou a ganhar 5 nas duas. Que essa aqui não estava rendendo, estava dando prejuízo. Essa começa a vingar e a outra está produzindo agora só 5, que cobre as duas. Você não está mais lá para cuidar. Então, matematicamente, é prejuízo. Então é melhor focar numa boa, de qualidade. Sim. Se entrega naquilo que você pulverizar. sabe oferecer, vende serviço, que é uma outra coisa que chegou um momento em que eu resolvi fazer investimento na academia, na área de fitness, e pensei muito sobre isso. Estava no auge da Smart, chegando em Brasília. Eu disse, é uma alternativa. Segui por esse caminho. Eu vou tirar o custo de pessoal e alugo equipamentos. A mensalidade cai, mas eu tenho rotatividade. Volume. E pensei nisso e disse assim, ou sair sair desse público aqui, mas onde a concorrência é maior. Que tem muita gente oferecendo aqui embaixo. Ou seja, aqui a concorrência é grande. Se eu me diferenciar mais ainda, a concorrência é muito menor. E foi o que você fez. Você fez um investimento Exatamente. grande lá, montou uma academia bacana. E investindo em pessoas. Que é o verdadeiro diferencial hoje, né? Então, eu vendo serviço, eu não vendo preço. Aí eu brinco até assim. Eu cito o exemplo de churrascaria. Eu digo, se você quer comprar carne, você vai no açougue. Você compra muito mais barato. Quer comprar serviço, vai na churrascaria. Boa. Você vai comprar a mesma carne, só que agregada de serviço. E aí o preço muda, é natural. Boa. Mas o Wilson, não sei se você vai lembrar disso, cara. Quando eu montei a Runway, em um determinado ano a gente teve a ideia de montar uma piscina, até perto de você ali. Lembro. E a gente montou a piscina, cara. E o que nós descobrimos? Que a gente não sabia trabalhar com piscina. Então, 2, 3 anos depois, a gente vendeu a piscina, né? Porque a gente não sabia lidar com piscina, ticket médio, aluno, essa entrega, né? E a gente acabou vendendo a piscina. Mas eu queria que você falasse um pouquinho desse mercado de piscina, porque hoje está muito valorizado. Eu vejo que academias que têm piscina, o ticket é 3, 4 vezes maior do que o ticket de uma academia tradicional. Fala um pouquinho disso para a gente. Na verdade, a área de piscinas é uma área que sempre o custo foi muito alto, né? O custo de construção, o custo de manutenção e agora agregando o aquecimento e qualificação profissional. Então tem que a junção disso tudo é que encarece realmente o ticket alto também tem a ver com custo alto operacional de todo o movimento. Eu lembro de um professor que trabalhou, ele foi estagiário comigo, ficou 2 anos como estagiário, depois foi contratado, ficou mais 6 anos trabalhando comigo. Aí chegou um momento que ele pediu demissão, ele disse que ele recebeu um dinheiro do pai dele. Ia montar uma academia onde ele já tinha uma casa, lá em Natal. Aí eu parabenizei ele e tudo. Aí ele foi. Passado uns 6 meses, na época a ligação era DDD, era caro ainda. E ele me ligava. Wilson, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Cara, como é que eu faço para limpar essa piscina e manter ela limpa, cara? Como é que eu faço para aquecer essa piscina? Como é que eu faço para... Você não sabia nada. Não sabia nada. Aí eu disse assim, não vou falar o nome dele, mas eu falei para ele, disse, cara, olha o absurdo que você está fazendo. Você teve 8 anos dentro da empresa, você nunca desceu na casa de máquina para saber como é que era, cara.
você, como tantos outros, acha que natação depende só do professor. Ou seja, a piscina tem que estar pronta, tem que estar tudo ok, e você não aprendeu nada, nem aprendeu a vender na recepção, não aprendeu como é que cuida de uma piscina, você não sabe nem o pH, o teor de... Temperatura ideal. O pH, nem o volume de cloro que precisa ter uma piscina para você gerir. Né? E agora você me liga desesperado para eu te passar as informações básicas. Mas esse é um erro do nosso mercado, né, cara? Eu já tive professor também que falou, Fábio, tchau, estou montando minha academia. Falei, pô, vai com Deus. Porra, porque você tem aí 2.000 alunos a R$500, você fatura 2 milhões. Uhum. Você ganha, não, você ganha. Você tem 1.000 alunos a R$500, você fatura 500 mil. Você ganha 500 mil. Ganha 500 mil. Água, luz, condomínio, telefone, imposto, funcionário. O pessoal aprende a somar e a multiplicar. Nunca diminuir e dividir. Diminuir e dividir, jamais. Ele só aprende no dia que abre a própria. Né? Aí leva porrada aí. Mas o ticket realmente é mais alto, sim, né, cara? Mas aí depende de alguns cuidados mesmo, de manutenção. Por exemplo, todas as piscinas que eu usei, e todas elas eu reformulei tudo. Por exemplo, a legislação exige que o volume de água seja filtrado a cada 8 horas por dia. Em nenhuma delas eu deixei a filtragem com menos de 6 horas, com mais de 6 horas. Então, assim, eu quantidade sempre, de bomba. Sim, eu sempre exagerei na parte de higienização. Tanto que meus filhos entraram na piscina com 1 mês de idade. Com total segurança. E depois vem as novidades que, às vezes... É igual no mercado de fitness também vem umas novidades que vêm para piorar às vezes, né? Quer dizer, eu nem sei hoje, vou dizer aqui, mas tal do ozônio, Sim. Né? Vale a pena ou não vale a pena? O cloro, né? O ozônio vale a pena, mas o ozônio ele não deixa residual para medição. Você pode exagerar no volume de ozônio, que é cancerígeno. Então, tudo é uma questão de controle. Então, não existe o medidor de ozônio na água. Entendi. Não, e agora, né? Há pouco tempo aconteceu um acidente na academia, acho que em São Paulo, cloro, né? Isso. Ou seja, cloro vira uma bomba, né? Vira um gás altamente tóxico. O cloro ele é usado para fazer bombas. E só para lembrar que na época dos genocídios dos judeus, eles eram provocados com gás cloro, que eles expandiam nos chuveiros e matavam em milhares. Porque ele asfixia. Então, assim, o não saber lidar com cloro. Eu tive uma oportunidade de uma vez uma mãe de aluno disse: Wilson, me explica aí como é que funciona esse negócio de cloro aqui na piscina, porque ela estava de plantão e recebeu umas pessoas que estavam asfixiadas e ela não sabia como tratar. Olha que loucura, né? A médica. Aí eu fui mostrar para ela sobre como é que funcionava lá dentro, o controle que nós tínhamos. E tem toda uma legislação que precisa ser cumprida, né? Exatamente. Ainda precisa de químico, não? Na piscina? Não, isso caiu, né? Lá no início, eu já tinha no início eu entrei com uma medida liminar contra o Conselho Regional de Química, que é do Centro-Oeste, que fica em Goiânia, que eles vinham com autoridade para fechar, e infernizavam a gente com regras e regras, sem que a gente se submeter a isso. Hoje até a CAD também já se posicionou. Hoje precisa de uma pessoa com treinamento. Com treinamento, né? Exatamente. Com certificado. E para resolver isso, eu mesmo fiz o treinamento, fiz o curso na época. Porque é complicado. E toda hora vem uma lei, né? Nova. Porque eu sou responsável técnico da academia. Tanto pela parte profissional, quanto pela parte de higienização
da academia. Como você detém todo esse conhecimento, Uhum. deixa eu ver o que mais aqui. Meu amigo, você teve um problema sério de saúde agora, um tempo atrás, né? E eu tive com você já algumas vezes, e você me comentou que estar praticando atividade física, ser uma pessoa que pratica atividade física regularmente, salvou sua vida. Conta essa história para nós. Foi um AVC? Sofri um AVC. No auge da minha carreira master, eu estava há um mês de ir para Budapeste para o Campeonato Mundial. Eu estava com o melhor tempo do mundo nesse período. Olha. Nos 50 e 100 borboleta. E Você tem quanto tempo? isso, 9 anos. 9 anos. E isso quer dizer, eu seria campeão de qualquer forma naquele ano, tanto que houve o campeonato e os resultados ficaram abaixo dos meus tempos. Olha. E você estava onde? Eu estava no Rio de Janeiro. Eu tinha ido encontrar um amigo. A história, na verdade, é o seguinte. Um amigo meu, que é músico, ele ganhou o prêmio brasileiro da música, o prêmio da música popular brasileira. Aí ele ia receber no Rio de Janeiro. Aí eu me convidei para ir assistir a premiação dele. E fui para o Rio de Janeiro. Aí no Rio de Janeiro tenho muitos amigos. Aí eu liguei para um casal para nós almoçarmos juntos. Então cheguei, deixei as coisas no hotel. Eu disse, já chegamos, nos encontramos aonde? Vamos aqui no Shopping Leblon. Eu disse, perfeito. Me dirigi. Quando eu comecei a subir a escada rolante... No shopping já. No shopping. Comecei a sentir uma dor de cabeça na região frontal, do lado direito, muito aguda. E aquilo começou a me incomodar. Eu disse, não, eu preciso sentar para não cair, porque isso aqui vai tá aumentando, não é momentâneo. Aí nisso a minha namorada da época, ela já ligou para o casal. A esposa desse meu amigo, ela é médica, que também é nadadora master. Ela já foi correndo lá para onde eu estava, olhou, falou comigo e disse assim, você está tendo um AVC. Relaxa que eu já chamei a ambulância. A rapidez também ajudou. Isso fez toda a diferença. E aí ela já me conduziu para o hospital. Nisso já ligaram para minha irmã aqui em Brasília. Minha irmã já acionou meu primo, que é médico lá no Rio. Aí fizeram... Aí ele já acionou eu estava no Miguel Couto. Fui levado para o hospital público, Miguel Couto. Aí ele já acionou os médicos de lá. Então, tudo viabilizou para que o atendimento fosse mais rápido. Tudo conspirou. E isso salvou a minha vida. Quando eu cheguei no hospital, me deparei com um médico colombiano, uma figura, mas assim, que foi essencial para... Eu digo, olha as voltas que o mundo dá. O hospital não tinha o protocolo para atender vítimas de AVC. Mas ele sabia aplicar. Aí ele acionou a direção, não autorizaram. Caramba. E aí ele aplicou para mim. Ele aplica um vasodilatador para poder liberar O fluxo de fluxo. E aplicou. E eu estou aqui por essa intervenção dele. Passado um ano exatamente, eu voltei ao Rio de Janeiro. Eu disse assim, eu preciso agradecer aos médicos pelo cuidado que tiveram comigo e por eu estar vivo. Aí eu fui para o Rio, marquei um jantar num restaurante e chamei todos os médicos que me atenderam, os enfermeiros e fisioterapeutas que me atenderam na época.
Aí eu ofereci um jantar para eles e agradeci imensamente por estar vivo. Aí esse médico disse assim, nossa, é a primeira vez que eu tenho notícia de um ex-paciente, porque a gente está na emergência, a gente atende, a gente nunca mais vê na vida, não sabe se ficou bom, se não ficou, se... Olha que coisa boa. E aí ele teve a oportunidade de contar para ele a história dele. Olha o giro que a vida deu para ele estar lá para me atender. Aquele dia. Uhum. Ele é filho de traficantes da Colômbia. Ele perdeu o pai porque o pai foi abatido na chegada aos Estados Unidos, de avião. Ele perdeu um irmão porque quando o pai morreu, a disputa ficou familiar e o primo dele queria o espaço e ele não queria nem saber do caminho. Aí o irmão dele que enfrentou o primo foi morto também. Então ele perdeu o pai e perdeu o irmão. Ele já estava se formando em medicina. Daí ele fez concurso como médico. Ele fez em Portugal, lá para a comunidade europeia, fez aqui no Brasil e fez mais em outro lugar que eu não lembro. E aí nessa viagem que ele fez de fazer concurso, passou em todos três. Olha. Aí ele foi para a Europa, foi para Portugal. Ele disse, primeiro frio que ele passou um frio terrível. Disse, eu não quero isso para mim, eu quero uma cidade praiana, quero qualidade de vida. Aí ele pediu para sair lá, aí assumiu do Brasil, aí veio. Tudo que teve que acontecer... Ser para ele estar lá. Naquele dia. E me atender. Então, assim, eu sou muito grato por tudo que ocorreu. E essa virada toda, dentro dos meus exames, o médico dizia assim, o neurologista disse, Wilson, se você me perguntasse hoje, eu estava na UTI ainda, se você teria risco de sofrer um AVC, eu assinaria dizendo que não. Porque você não tem nada que indique. Nada que indique a causa desse AVC. Aí eu voltei para Brasília, fiquei um tempo fiquei um tempo lá na UTI, aí voltei para Brasília de cadeira de rodas, porque eu não tinha equilíbrio para sustentar o corpo sentado, o corpo caía, em pé nem pensar, fiquei com a hemiplegia esquerda total. Ficou com uma falha na fala também? Também. O olho caído, a boca torta. Então toda a parte esquerda ficou prejudicada, foi atingida. E aí eu cheguei aqui, eu fui numa neuro indicada por ele, lá do Rio, e nessa neuro me virou de cabeça para baixo, com todos os exames possíveis, nenhuma indicação. Ela disse, Wilson, olha, na nossa realidade aqui nós sabemos muito pouco sobre a mente, sobre o cérebro humano. E 30% dos casos a gente não tem a causa específica. Olha. Mas o que eu digo é o seguinte, o teu foi muito grave. Você perdeu muitos neurônios. Eu tive uma perda gigante E eu vou te falar uma coisa. O mais triste é que... Eu vou te contar uma notícia triste e uma boa. Uma boa. A boa é que você está vivo, cara. Você é o único paciente que eu já tive com uma lesão tão grave que está vivo. Olha. E a ruim é que talvez você não reabilite o lado esquerdo.
E assim, se eu não acredito, você é diferenciado. Pois é, eu me lembro de tudo isso, meu amigo. Eu te acompanhei, né? E ver você aqui chegar no podcast caminhando, né? Olho caído se tinha, não tem mais. Falando bem, caminhando, né? E esse podcast, meu amigo, é também para uma homenagem para você. Porque você é um profissional de educação física inspirador. Olha, tudo que a gente falou aqui, o tanto de coisa que você criou, né, dentro do seu negócio, inspirando outros. E também um empresário, cara, que inspirador também, que está aí, ó, passou por uma das maiores dificuldades da sua vida e está de pé, continua lutando, continua trabalhando firme e forte naquilo que você ama fazer. Parabéns, meu amigo. Muito obrigado. Parabéns, cara. E é essa a mensagem que eu quero deixar para as pessoas. Está aqui, ó. Eu queria deixar mais uma mensagem. Nós temos tempo. Isso aqui, eu quero dizer que você que está pensando em empreender, cuidado, nunca troque seu CNPJ pelo teu CPF. Porque não vai ser a empresa que vai te sustentar. O que sustenta é o que o processo faz com você. Então, essa troca é arriscada. Você vai perder a linha. Não perca a sua essência. Se mantenha nos teus propósitos. Os princípios também, sim, né? E vida que segue. E no momento em que eu sofri o AVC, que eu estava debilitado, eu precisei largar a academia por um tempo, pela impossibilidade de Para se cuidar, né? Sim, porque realmente pra você ter uma ideia, a parte de raciocínio fica completamente prejudicada. Eu não sabia chegar em casa, para você ter uma ideia. Eu precisava de um Waze para poder ir para casa. Eu desaprendi a dirigir. Você desaprendeu até a andar, né? Imagina. Sim, eu tive que começar tudo de novo, lutar para essa reconquista do que já era meu, do que eu já dominava, as coisas que eu já fazia. E com isso isso ainda é dolorido ainda. Ainda aperta. Mas eu precisei ressignificar a palavra AVC para a vida continua. Olha, que lindo, cara. Pois é, e você é um exemplo vivo disso, né, meu amigo? Os médicos disseram que você tinha pouquíssima chance de reabilitar e até de estar vivo, né? Você está aí firme e forte, comandando a sua empresa. Sim. Lá. Né? Já voltei a competir. Já? Já participo de corridas de rua. Oh. Toda. Fazendo as coisas que eu gosto, né? Envolvendo com aquilo que eu realmente sei fazer e gosto de fazer. Propósito, né? Propósito. Parabéns, meu amigo. Você é inspirador, viu? Mas calma que não acabou, não, cara. Tem alguma coisa que você queira falar ainda sobre o AVC, sobre essa superação? Acho que nós podíamos falar do visão de mercado, talvez. Pois é, eu queria te perguntar isso. O futuro desse mercado, tanto de fitness, né, que você tem academia também, quanto do mercado de piscinas. Como é que você vê isso daqui para frente? Eu vejo, eu falo para meus professores, nós temos a profissão de educação física, e ela vem dentro de um universo de mudança de comportamento humano. Com a Revolução Industrial, as pessoas ganharam obesidade por ter menos esforço, menos atividade física para fazer. E aí veio advindo da academia, que na época começou com o halterofilismo, né? O levantar peso. Era muito só para os bombados. Era muito exibicionismo. Você se usava muito como exibicionismo. A nossa profissão trabalhava com esse propósito. Verdade. Do exibicionismo muscular, né? E com essa mudança nós chegamos agora na revolução tecnológica, onde
todas as academias, todas as empresas estão focadas na transformação tecnológica. Eu digo, é o próximo boom da educação física, que nós saímos do exibicionismo, saímos do corpinho sarado, passamos pelo momento da saúde, e agora nós estamos entrando na parte social, que as pessoas precisam de relacionamento social. E a educação física tem esse espaço todo para explorar. Por isso o personal cada vez tem mais espaço. São as pessoas que querem um personal para chamar de seu. Né? E com isso, nós vamos avançar nessa fase do conceito social. Então, eu vejo o seguinte, nós temos 3 leques aí. Nós temos do exibicionismo, para quem quer, nós temos da saúde e temos o social, na nossa mão. Nós, profissionais de educação física. Cada um explora do jeito que achar conveniente. Mas tem mercado? Tem. Nós só precisamos ir nos transformando. E imaginando o seguinte, que você imagina quantos profissionais o educador físico pode suprir. Eu diria que as filas de banco, os idosos iam para a fila de banco, não era para pagar a conta. Eles iam para ficar na fila, aí tirar nas filas. Acabou a diversão deles. Acabou, porque era ali que ele reclamava da mulher, ali que ele reclamava do governo, era ali que ele reclamava da aposentadoria dele. Então era um ponto social ali. Tiraram as filas, porque tiraram os caixas, você faz tudo no automático. Supermercado, aquelas filas quilométricas, cheio de idosos ali conversando com as reclamações, com os questionamentos, porque ali eles tinham alguém para ouvir, que é o conceito social. E nas academias tem muito disso. Enquanto ele malha aqui, tem alguém do lado, ele vai conversando, vai reclamando do peso, reclama do professor, reclama da mulher, reclama do governo, reclama da aposentadoria. Mas tem alguém que está ouvindo ele. Coisa que, às vezes, em casa, ou ele está sozinho, ou quem está não quer ouvi-lo. Porque a história é repetida, né? Eu vejo também que o nosso mercado, cara, ele caminha a passos largos para especialização. Sim. Então, por exemplo, uma academia só de natação, ela tem melhores serviços do que uma academia que tem tudo e também tem natação. Né? Então, hoje, você tem uma academia, você podia fazer bike numa academia. Hoje tem academia só de bike. Sim. Né? Você tinha... Hoje tem academia só para mulheres, né? Com o caso da Slim Fit. Então, eu vejo que criar uma tribo é fundamental. Sim. Né? Você fez muito bem já há muito tempo criando essa tribo de master, né? Essa tribo que se relaciona dentro e fora da academia. E eu também acho que esse é o caminho forte, né? Para os próximos anos, juntamente com saúde. Lembrando que se 10% da população brasileira malha, significa que 90% não malha. Quem são os 90%? São os obesos, são os hipertensos, são as grávidas que não vêm, né, na academia um produto para ela, são os diabéticos, são os cardiopatas, né? São as pessoas que sofreram AVC, que vão para onde? Vão para um Smart? Vão para uma low cost? Não vão. Né? Eles precisam de um serviço especializado melhor. E o que eu vejo, para concluir a minha fala, hoje, se uma pessoa tem um problema na cabeça, no cérebro, e precisa ser operado, ele não vai no clínico geral, ele vai no neurocirurgião cerebral, ele vai no especialista. Então, levando isso para nosso mercado, a pessoa da terceira idade que quer malhar, ela vai numa academia especializada em terceira idade. Né? A pessoa que quer perder peso, ela quer um especialista na perda de peso, ela não quer ir numa low cost. Então, eu vejo isso, 90% de oportunidades para a gente nos próximos anos. Sem dúvida. Eu estava lendo recentemente uma matéria sobre não sei se a gente pode falar o nome, né? Pode. Com relação à Smart Fit, que está perdendo valor na Bolsa. E o CEO falou que os próximos anos vão ser mais difíceis. Exatamente. De crescer. E está muito ligado eu digo assim, à especialização.
Porque quando você fala da Slim, lembro que antes teve a Curve. Curves, Contours. Quando eu vi a proliferação da Curves, eu comentei com meus professores lá, disse assim, não vai longe isso aí. Assim, eu joguei para o universo o que eu pensava. E assim como eu joguei também, quando você abriu a piscina... Não era o meu business. Minha piscina era descoberta, minha piscina era fria. A minha era coberta e quente. Exatamente. Aí eu reuni e disse assim, olha, está chegando perto da gente aqui. Se eu continuar com essa estrutura, eu vou desaparecer. Mais 5 anos eu desapareço. Eu preciso reformular isso aqui. E chegou também, nessa época, chegou a resistência física. Sim. Um parque aquático gigantesco. Também fechou. E aí você viu a importância da concorrência. Né? Faz a gente... Então eu disse assim, eu preciso me reformular. Tá. Então, voltando para a Curves, eu entendi o seguinte, que dentro de uma sala de atividade física, as mulheres não optam por ficar só elas ali. Faz parte do exibicionismo feminino, faz parte do contexto. Do game, né? Exatamente. Principalmente no Brasil, né? Porque ela precisa se achar importante também, se achar interessante. Então, por isso, ela busca... Alguém precisa olhar com respeito. Nem que seja a outra mulher. Sim. Mas a opção inversa ainda é a maior. E se nenhum homem olhar para ela vai malhar para quê? Se é para isso que ela está trabalhando o próprio corpo. Então, perde a essência da prática. Eu também escutei essa mesma crítica quando eles vieram para o Brasil, porque a Contours e a Curves nos Estados Unidos era exatamente isso, não é para homem, não é para homem. E aqui realmente não foi para frente por vários motivos, e esse pode ter sido um desses. Né? Eu entendi assim. E a gente tem outras... O caso da Smart, então, ela é favorável ao mercado, foi favorável ao mercado de academias. Por quê? Ela trouxe um público que não estava frequentando academias, porque ela veio com um preço lá embaixo. Popularizou. R$59 quando ela começou. Era R$59 a mensalidade. Então ela popularizou a prática. Mas ela se sustenta assim? O tempo sustentou até agora. Está tranquilo. Agora, que vai ficando cada vez mais difícil, porque quem começa a frequentar é parte do princípio que ele está malhando para ser melhor. Se eu sou melhor agora... Eu quero outra coisa. Eu quero um upgrade. Eu quero ir para outra academia, onde tenha mais pessoas que eu possa conversar, que tenha mais troca. E aqui está todo mundo igualado aqui. Ó. Então, abrindo novas academias gigantescas, Sim. né, cara? A Six é uma academia 6 estrelas, R$4.500 para malhar. Agora abriu essa semana uma nova em Águas Claras, Be Health, tem a Sync, mensalidade de R$800. E está abrindo agora que vai ser Ironberg. Sim. 11 mil metros em Brasília. Ou seja, tem nicho para todo mundo, né, que souber trabalhar. Né? E tem também muitas piscinas em Brasília. Né? Brasília é a capital das piscinas. Sim, né? sem dúvida. Mas requer uma coisa essencial. Eu reforço muito com meus profissionais, eu brinco com eles dizendo assim, olha, a Destaque é a única academia do mundo que tem você, Tia Grace. É a única academia no mundo que tem você trabalhando. Por isso que ela é tão diferenciada. Então eu falo com todos os professores. É verdade, diferenciar são as pessoas. Né? É pessoas que é diferente. Né? Porque eu entendo o seguinte, a tecnologia, ela aproxima pessoas. Mas o que fideliza é o olho no olho. É o bate-papo que fideliza as pessoas. Então, precisa ter ouvintes, né, para fidelizar. Eu tenho uma aluna que tem
A aluna está com 40 e vai fazer 43 anos de academia. Ela nunca saiu da academia. Eu falo para ela, Margarida, nem casamento dura tanto. Meu amigo, o que mais que a gente não falou que você gostaria de falar? Não, acho Que falamos um monte de coisa boa, né, cara? É. Não, para mim está ok. Tá? A não ser que você tenha alguma curiosidade. Não, eu acho que a gente podia finalizar com a sua palavra, cara, para quem está começando agora, né? Para quem quer empreender, para um profissional de educação física que acabou de se formar, que caminho que ele deve seguir, né? Se ele quiser ser empresário, o que ele precisa. Dá um recado para essa turma aí. Olhando para essa câmera ali, ó. Eu diria assim, ó, eu quero empreender. Se você quer empreender, lembre o seguinte, que tamanho não é tudo. 11 mil metros quadrados de academia, ninguém começa assim. Você começa com uma porta aberta, mostra para que você veio, e daí as coisas vão seguir com sucesso, com certeza. O que eu poderia dizer mais é que... eu estava com algo em mente aqui, que eu te falei. Respira e vai. Ser fiel aos princípios, né? Ser fiel à vontade, à garra. Porque o mercado também não está fácil, né? Ou seja, se você estiver disposto a entregar pouco, não abra, não. Só Perfeito. estiver disposto a estar com muita vontade. Isso requer entrega, requer disposição. Trabalho duro. E trabalho duro. Valeu? Porque as pessoas perguntam, e quantas horas você trabalha por dia? Eu digo, de 10 a 14 horas. Menos que isso não vai. Não funciona. Onde é que você entrega pouco e tem de retorno muito? Em lugar nenhum do mundo. Né? Eu costumo comparar nossa atividade empresarial com o mundo dos atletas. O atleta, para ganhar medalha de ouro, prata ou bronze, ele mexe na alimentação, ele mexe no sono, ele investe em treinador, ele investe em nutricionista, ele treina 8, 10 horas por dia para tentar ganhar. Sim. Agora, se você não está disposto a fazer isso, cara, nem começa. É verdade. Bem, amigos, então essa foi mais um podcast Viver de Academia com esse cara sensacional, inspirador, Wilson Brasil. Muito obrigado, Wilson. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos vocês por ter a paciência de nos ouvir. Uma aula, meu amigo. Foi uma aula. Espero que tirem algum proveito dessa história. E muito obrigado. Obrigado, meu amigo. Bem, amigos, até o nosso próximo encontro. Até lá.